Programa Voz de Deus no ar, Rádio Pérola 98,5, Santa Catarina. Deus vos abençoe, quem vos fala, o vosso irmão em Cristo, irmão Roberto. Uma saudação para os irmãos que estão ali me assistindo via Facebook. A nossa audiência ela tem aumentado bastante no Facebook, com visualizações, compartilhando. Uma saudação para os que estão me assistindo agora ao vivo, Facebook, aos que estão no aplicativo, na frequência rádio também, e os que vão me assistir logo mais após as 5 no meu Facebook, que eu vou compartilhar também, né? Então, que o Senhor Deus vos abençoe ricamente, cada um nessa tarde. Nós estamos, o mundo, né? Vamos falar mais da nossa nação. A nossa nação está no épico para tomar decisões amanhã, em 24 horas, amanhã. E um movimento, né? Há um movimento, mas nós estamos aqui para mostrar o Senhor Jesus Cristo, né? E já dando início à nossa mensagem da tarde, até recentemente a gente é muito claro em dizer isso, alguém disse assim que eu estou comprometido com o homem. Não. Eu não estou comprometido com o homem. Eu estou comprometido com a palavra. Eu estou comprometido com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou comprometido com Deus. A Bíblia diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, eu dou a César meus tributos sociais, meus impostos. Vamos deixar coisas bem claras, quando eu vou votar, eu tenho 3 opções, voto nulo, branco, ou a gente pode anular, né? Nulo, branco, ou justificar. Mas eu tenho visto nessa última semana, em toda a minha vida como homem, como 20 anos como cristão, eu nunca tenho visto tanta decadência e imoralidade, blasfêmias, tanta imoralidade, tanta, digamos, disputa, como eu tenho visto nos últimos dias, referente a esse espírito chamado política, porque tudo é espírito, tudo na vida, aliás, tudo no mundo é espírito. E política é um espírito, é uma unção. Bem entendido, baseado na minha Bíblia, o gadareno, ele era um homem tão amado, tão perfeito para Jesus, que ele era uma boa pessoa, a ponto que Jesus foi lá, na própria terra de Gadara, e libertou o gadareno que estava com uma legião de demônios. E na hora que Jesus libertou ele com uma legião de demônios, ele era um homem bom, era uma boa pessoa. Então a gente sabe que o homem é uma boa pessoa. O que ele tem nele é uma unção errada. Um espírito ele tem. E o Espírito que está em mim é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Aleluias, aleluias. Então, eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu não tenho nada contra homem de direita ou homem de esquerda. Não tenho nada contra homens. É o Espírito que domina, a ponto que se isso, algumas pessoas têm chegado ao extremo de botar Bíblia, comparando Escritura com homens ímpios, pecadores, botando homens que são blasfemos, homens mentirosos, homens ímpios, homens pecadores, homens que não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, homens que não sabem o que é o Espírito Santo, não sabem o que é estar na presença de Deus. Então as pessoas têm botado essas pessoas misturado com as Escrituras. E, na verdade, isso não é novo, isso já é velho, e a gente vai entrar nesse assunto, nesse momento, mas eu não estou comprometido com homem nenhum na face da terra. Eu estou comprometido, sim, com o meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou comprometido com o Senhor. Eu vou ler 2 escrituras, a gente vai dar início com 2 escrituras, e desde já, a gente vai dar um título para o que nós vamos falar nessa tarde.
E desde já, isso já está sendo endereçado, vai estar no Facebook postado, vai estar gravado. Eu estou com uma mensagem na minha frente intitulada O Rei Rejeitado. O Rei Rejeitado. Eu estou com essa mensagem. E eu quero falar, baseado nessa mensagem, sobre religião, política e o Senhor Jesus Cristo. Religião, política e o Senhor Jesus Cristo. Usando já como base, vamos ler aqui uma escritura de João, capítulo 17, versículo 17. Lembrando que o título hoje é Religião, Política e Senhor Jesus Cristo. E eu estou com uma mensagem em minha frente intitulada O Rei Rejeitado. Eu vou mostrar para vocês que a política, ela já é velha e Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nunca na face da terra esteve ligado com política e Deus sempre, Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, quis liderar o seu povo. O Espírito Santo, no Velho Testamento, era Deus que queria guiar seu povo. Mas eu vou mostrar para vocês como lá no livro de Samuel, o povo queria virar que nem as outras nações, escolher um rei humano, terreno. Mas vamos começar lendo João capítulo 17, versículo 17, versículo 16, em diante aqui. Não são do mundo como eu do mundo, não. Aleluias. João capítulo 17, versículo 16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Versículo 17. Santifica-os na tua verdade, tua palavra é a verdade. Aleluias. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Escrituras sagradas, que dela de mim testifica ter vida eterna. Mateus capítulo 7. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Josué capítulo 1, versículo 8. Olhe para as leis desse livro, Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas obedeça os mandamentos desse livro. E ainda para completar, eu vou ler aqui, livro de Samuel, capítulo 8. Capítulo 8, livro de Samuel. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não mais haverá sobre nós um rei. Veja que é o povo, bem entendido. O povo não quis ouvir a voz do profeta. Não mais haverá sobre nós um rei. E nós, o povo, e nós seremos como a nação, todas as nações. E o nosso rei, o povo escolhendo um rei terreno, nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará nossas guerras. Ouvindo Samuel todas essas palavras do povo, as falou perante ao ouvido do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à sua voz, constituí-lhe um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá a cada um à sua cidade. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Pai, perdoa minhas falhas, minhas fraquezas. Pai Santo Misericordioso, perdoa essa nação, Senhor. Pai, eu oro agora pela nossa nação. Não estou intercedendo e nem orando por homem nenhum, meu Pai. Mas eu oro pela nossa nação, porque a Bíblia diz que todo cristão, ele ora pelo seu povo e a sua nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoa. Olha de cima para baixo, meu Pai, e saiba que nessa nação chamada Brasil, Senhor, há filhos dedicados ao Senhor, meu Deus. Assim como na Babilônia, Senhor, no livro de Daniel tinha Sadraque e Abednego que não se dobrava a Nabucodonosor, Senhor. Eles não se dobravam a Nabucodonosor, que era o rei, era governo, Senhor. Ó Deus, o Senhor chegou com uma voz ali na caverna e disse para Elias, vai ali em Sidom e Serepta, vai ali que tem uma viúva ali esperando, uma igreja, ali tem um povo que não se vendeu a Acabe e nem a Jezabel, Senhor. E Acabe era político, era um governo, Senhor, mas tinha ali uma viúva que não tinha se vendido, Senhor, que não era submissa a governo e nem a Jezabel. Ó Deus,
o Senhor ainda tem os Sadraque, os Misaque e os Abidnego nessa Sodoma e Gomorra moderna, Senhor. E nós não estamos aqui por homem nenhum, Senhor, e não defendemos nenhum homem, mas nós defendemos a sua palavra. Pai, nos dá graça e misericórdia, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Amado ouvinte, eu estava lendo João capítulo 17, versículo 17. Santificas na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Na escritura de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados que lê as profecias desse livro e as cumpre. Amém? Eu creio que vocês entenderam muito bem o que quis dizer o Senhor Jesus Cristo. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Se você for ler a escritura de Mateus 22, 29, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Glória a Deus, aleluias. Eu vou ler como um tópico algumas escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Sempre seja Deus verdadeiro. Todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Mateus capítulo 12, versículo 37. Todo homem será julgado pelo que fala e pelo que faz. Pelo que fala e pelo que faz. Eu estou com a escritura em minha frente, Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Aleluias! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e nem a Mamão. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Com isso, não precisaria falar mais nada. Seria o suficiente. Jeremias, capítulo 16, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quer dizer, maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Glórias a Deus, eu estou falando de política, de religião e do Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles, os filhos, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, quer dizer, vai passar fome. Vai passar dificuldade quando se agarra em homens. E será que, tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima? A lei e ao testemunho, se não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Eu acho que seria o suficiente, né? Seria o suficiente. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amado ouvinte, com tudo isso, e ainda estou aqui com a mensagem, o rei rejeitado, eu lhe pergunto, Deus nunca na face da terra, Deus quis que homens liderassem homens. Deus, e você pode ler em Atos, capítulo 8, o Espírito Santo chamou Barnabé e Paulo para a obra de Deus. O Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem a sua palavra. Misericórdia, misericórdia. Pessoas misturando a Bíblia Sagrada, misturando a palavra do Senhor Jesus Cristo com homens pecadores, homens imundos, porque a partir do momento
A minha Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, que todo homem é nascido em mentira. Ele já é mentiroso, ele é sujo, ele é mentiroso, ele é um pecador, ele é imundo. Ele só passa a ser convertido, ele só passa a ter uma natureza de Deus a partir do momento que ele é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem você está olhando? Para a direita? Para a esquerda? Ou você está olhando para Jesus Cristo? Quando eu olho para o Pai, eu olho para o Senhor Deus, o Jeová do Velho Testamento. Quando eu olho para o Filho, que é Jesus, eu estou olhando o Deus do Velho Testamento. Mas quando eu olho para o Filho, eu olho para a promessa que eu subirei ao Pai, rogarei e mandarei o Espírito Santo. Então, quando eu olho para Jesus, eu estou vendo toda a plenitude da divindade naquele homem. Tudo em Jesus. Agora, como é que você vai me explicar João capítulo 14, versículo 6? Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como você vai me explicar isso? Como que um homem pode chegar em mim e falar assim, você tem que andar sobre a tutela de um homem? Não, não ando. Nós temos Bíblia para isso. Quando aqueles fariseus foram cobrar Pedro, o seu mestre não paga imposto? Seu mestre não paga imposto? E Pedro, muito humilde, chegou na presença do Senhor Jesus Cristo e falou assim, Senhor, o homem cobrou imposto. E ele pegou a esfinge e ele falou assim, de quem é essa moeda? É de César? É de César. Dê a César o que é de César. Imposto, tributos, nós damos a César. Isso não quer dizer que eu tenha que compactuar com as suas ideias, com o seu modo de governar. Vê você? Então nós damos a César o nosso imposto, mas isso não quer dizer que eu tenho que concordar com as suas ideias, com as suas insanidades ou com as suas loucuras. Oxalá, ó Deus, que essas bagunças, essas profanações, essas imundícias, essas coisas sujas que eu tenho visto nos últimos dias, essa proliferação de briga e tudo mais, oxalá que isso acabe amanhã. Eu oro a Deus para que isso acabe amanhã e não entre em segundo turno ou segunda etapa, porque se isso chegar a entrar, misericórdia, vão acabar se matando ainda. Mas nós estamos aqui para glorificar o Senhor Jesus Cristo, e eu estou orando por um povo e orando por uma nação, e eu lhe pergunto, religião? Religião é uma capa. Política? Misericórdia. Agora, quando eu li aqui em Samuel, porém o povo não quis ouvir a voz do profeta. E ele disse assim, haverá um rei sobre nós, eles queriam ser igual às outras nações. Vê você, eles queriam sair da liderança de Jeová e queria que um homem terreno liderasse. As pessoas haviam chegado a um ponto de querer mudar o programa de Deus. Vê? Esse foi um tempo, como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. Elas querem liderança do seu próprio modo. Essa história, quando você for aqui ver a reputação, o homem de Deus, o profeta, ele tinha sido um homem justo, um homem bom, honrado de reputação, foi fiel e honesto com o povo, nunca os enganando, dizendo nada mais que é puro. Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar esse programa. Havia olhado para os filisteus, olhado para uma nação, os amalequitas, amorreu, heteus, as outras nações do mundo, e viram que tinha reis, governo, regias que os governava e os guiava, e fazia suas batalhas assim por adiante. Pareceu ser que Israel quis seguir o padrão desses reis e desses povos, mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado, completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver, de que as pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e toda a sua formação tem sempre sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. Vê você? O povo de Israel veio a Samuel e disse, agora está envelhecendo, e teus filhos não seguem o mesmo caminho. Vê?
ele está falando aqui dos filhos de Samuel, né, que eles foram subordinados. Aí eles dizem aqui, Samuel procurou lhe dizer que isso não funcionaria. Eles queriam um rei, ó. Queremos que vás encontrar um rei para nós. E unja e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. Vê, mas não era o plano de Deus. Samuel procurou lhe dizer que isso não funcionaria. Ele disse, se assim o fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar o governante, né, o rei, todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente do seu carro de guerra, levar armaduras e lanças, não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras, tirará de vocês para alimentar o exército, além do mais ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão e toda a sua renda, ele cobrará imposto de tudo isso para fazer certos débitos para o governo e assim por diante, que terá que ser paga. Ele disse, eu acho que vocês, o profeta falando o povo, estão cometendo um engano completo. O povo disse, é o povo, amado ouvinte. O povo paga por suas decisões e escolha. O povo disse, mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos, o resto do mundo. Tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como os outros. Só houve um homem que já viveu na terra que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. Não importa o quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite, querendo um rei, ainda insistia. Queremos um homem do qual podemos dizer, esse é o nosso guia. Essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, nunca será a vontade de Deus que um homem governe o outro. Deus governa o homem, Deus é o nosso governante, o nosso rei. É um perigo muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem. Uma vez do homem governar o homem, então escolheram para si, lá no livro de Samuel, um homem chamado Saul, que era filho de Quis, e ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho, eu vou ler bem tranquilo, ó. Ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei, era vistoso de feição, era um homem inteligente e extraordinário. Agora, esse tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus, levando para o espiritual, estabeleceu na sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Quer alguém, algum homem, alguma denominação espiritual, certas pessoas para governarem a igreja. Porque aqui eu estou mostrando os dois lados, amado ouvinte. Governo no sentido natural, mas também homens querem ser governados em suas igrejas, né? São capazes de lançar completamente na mão de Deus para serem completamente na mão dele para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião, alguém que lhe diga exatamente como fazê-lo. Isso é parecido demais com o dia de hoje. Também gostamos de escolher tais pessoas para controlarem nossas igrejas, para controlar a igreja de Deus. Não que eu tenha algo a dizer quanto a isso. Então verificamos que esse grande filho de Quis, esse homem, sua estatura, se encaixava com o povo, que seu manto cairia bem nele. É triste dizer, mas como isso é verdade hoje com a igreja, nosso pastor não é de mentalidade estreita, ele é um grande homem, ele se formou, isso e aquilo, mas gosto de dizer que temos essa grande denominação, grande igreja, mas mesmo assim, não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Deus enviou no dia de Pentecoste, Atos capítulo 1, o Espírito Santo, aleluia, Deus enviou o Espírito Santo para governar no coração dos homens e governar sua vida. Não era para o homem governar o homem, mas adoramos dizer isso.
É uma coisa de destaque quando podemos dizer que pertencemos a uma organização tão grande. Você é cristão? Foi assim que me deparei com esse texto. Você é cristão? Pertence a tal coisa. Você é cristão? Vê você? Amado ouvinte, nunca foi. Isso eu estou aplicando no livro de Samuel. Mas veja bem, tinha um rei ainda antes, logo após Samuel, tinha um rei chamado Acabe. E ele estava liderando bem Israel. Mas quando esse rei se deixou se dominar por uma mulher chamada Jezabel, Israel caiu em idolatria. Veja bem, enquanto Acabe era submisso a Deus, porque Acabe era sendo rei, mas ele era submisso a Deus. Presta atenção. Mas quando Acabe casou com Jezabel, uma mulher de outra nação, idólatra, o povo começou a cair em idolatria. Mas tinha um profeta, Elias, que estava por ali para trazer o povo para Deus. Presta atenção, trazer o povo para Deus. Numa determinada pedida, eu creio que é Reis, capítulo 18, ele estava na caverna e Deus desceu em cena e falou assim, desce a Serepta, isso é 1 Reis 17, desce a Serepta em Sidom, quer dizer, na região de Israel, que lá tem uma viúva que vai te receber, que ainda não caiu na idolatria de Israel, governada por Acabe, que era o governador, quer dizer, ela não estava submissa ao governador. Ela ainda tinha um restinho de azeite, um restinho de farinha na sua casa. E ela não se entregava ao governo, que era Acabe, que tinha casado com Jezabel. E Deus falou para o seu profeta, vai lá, porque ela ainda não se prostituiu com o governo de Acabe, que casou com Jezabel. Glória a Deus! Ou posso levar para Daniel, no livro de Daniel, Sadraque, Misaque e Abidnego na Babilônia. A Babilônia estava dominada pelo rei Nabucodonosor. E a história nos diz que todo mundo tinha que adorar Nabucodonosor, que era o governador da Babilônia. Vê você? Todo mundo tinha que adorar. Mas Sadraque, Misaque e Abidnego falaram, nós não adoramos. Nós não rendemos homenagens a esse rei ímpio, esse rei incrédulo. Nós sabemos da história, que eles foram jogados na fornalha ardente e o próprio Deus pessoalmente desceu e foi o quarto homem na fornalha. Então eu lhe pergunto, religião, política ou Senhor Jesus Cristo? Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O homem será julgado pela sua palavra, a palavra de Deus. Não, nós não estamos submissos a homens. Oramos pela nossa nação. Vê você? Eu oro pelo meu povo, é meu povo, sou brasileiro. Eu oro pelo meu irmão que está na minha frente. Eu oro pela minha nação, mas eu não oro por um poder. Aleluias! Eu não oro por um espírito. Não dou, como disse Jeremias, capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Vai fazer dele laço da sua carne, e a minha Bíblia diz em Mateus 12, 37, que você, seja quem for, vai ser julgado pelo que faz e pelo que fala. Vê você? Você vai ser julgado pelo que faz e pelo que fala. E o apóstolo São Paulo disse assim, ó, não fazeis união com jugo desigual. Aleluias, aleluias, aleluias. Porventura pode andar luz e trevas junto? Porventura pode andar luz e trevas junto? Cristão é filhos da luz? Vai andar com trevas? Política? Um espírito religioso? Ah, mas o discurso é bonito. De boas intenções o mundo está cheio. O mundo está cheio de pessoas. Eu conheço pessoas religiosas, pessoas doutrinadas de boas intenções. Como eu poderia pegar e levar para as escrituras de Atos capítulo 9, um homem chamado Cornélio que era santo. A Bíblia diz que ele era santo. Ele orava, jejuava 3 vezes ao dia, dava esmola aos pobres. A Bíblia diz que ele era santo e não tinha o Espírito Santo.
Ele tinha que se converter para receber, mas Deus se agradou dele, mas ele jejuava, ele orava 3 vezes ao dia, às 9, meio-dia e às 3. Ele orava 3 vezes ao dia, jejuava, dava esmola aos pobres. Deus se agradou dele por causa do seu respeito para com o Senhor. E eu lhe pergunto, porventura, Deus vai ter respeito com um homem que tem um espírito de política nele? Que não sabe o que é o Senhor Jesus Cristo? Porque as coisas reveladas é para nós, os filhos de Deus, e é oculta, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Graças te dou, ó Deus, por ter revelado essas coisas aos sábios, aos pequeninos, aos humildes e aos pequeninos, e escondido disso a dos sábios. Misericórdia. Vamos escutar um hino? Logo mais estaremos retornando com essa mensagem. Religião, política, Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo o Rei Rejeitado. Vamos escutar um hino. Sinto o clamor de quem chora sem ter esperança. Ouço a voz de alguém que esperando está por alimento que venha saciar a fome. Quantas nações nunca ouviram deste amor falar? Isto me toca e comove tão intimamente. Sei que algo posso fazer para salvar alguém. Este anelo eu sinto pulsar em meu ser. Eu preciso ao mundo dizer: se Deus me ordenar, quero ir mais além. Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Seja onde for, a sua ordem cumprirei. Penso nas almas que estão perecendo, a multidões ao abismo descendo. Se Deus mandar, seja onde for, irei. Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Seja onde for, a sua ordem cumprirei. Penso nas almas que estão perecendo, a multidões ao abismo descendo. Se Deus mandar, seja onde for, irei. Ouço o gemido dos povos clamando por Cristo. Sinto que algo por eles preciso fazer. Enquanto é dia, eu devo fazer qualquer coisa que faça o Espírito Santo. Pessoas não sabem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. Eu estarei em vós, sereis minhas testemunhas, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eu estarei em vós, o que está em vós é maior do que o mundo. Segunda carta de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Se amardes o mundo, filho meu não há. Filho meu não há, se amardes o mundo. Segunda carta a João. Mas eu vou ler aqui Hebreus, capítulo 4, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir o bem e o mal. Vê você? Isso é a palavra de Deus.
Eu quero ler aqui em João, 1 João capítulo 2, versículo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo, não há como você servir dois senhores. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, você cristão, que anda entrando em discussão e contendas, você que se diz ser cristão e anda brigando por homem, maldito homem que confia no homem, vê? Não ameis o mundo e nem no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, vai passar. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é segunda carta de João. Vê você? Agora, você, cristão, que fica, brigando por homem de direita ou de esquerda, misericórdia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Aleluias! E você fica perdendo tempo com o homem. Josué, capítulo 24, capítulo 14, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porque se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, aleluias, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso me faz lembrar até Salmo 91. Mal nenhum chegará à tua tenda. Vê? Mal nenhum, 10.000 às suas direitas e 1.000 às esquerdas. Nenhum mal chegará à sua tenda. Tua tenda é a casa. De que lado você está? Olha, misericórdia. O Espírito Santo quer que vocês vivam fielmente cada dia da semana, cada noite, separando-se das coisas do mundo. Mas a igreja não quer isso. Quer algum homem que possa interpretar a Bíblia. Imagine, homens imundos, eu tenho visto, botando escritura da Bíblia, junto com homens que sequer sabem orar, sequer sabem ajoelhar. Bem entendido, são pobres criaturas, são pobres pessoas. Meu profeta disse, Jesus salvou o ladrão na cruz, mas ele se converteu, ele aceitou o Senhor na hora. Senhor, lembre-se de mim quando chegares no teu reino. Ele foi salvo na hora porque ele viu, ele reconheceu Deus ali. É uma conversão. É uma revelação na alma. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não te revelou nem carne nem sangue. Aleluias. Eu creio que é perguntas e respostas, número 3, que o profeta disse, eu não sou democrata e nem republicano. O irmão Branda disse isso. Eu não sou democrata e nem republicano. Política, essas coisas do inferno. O profeta disse isso, perguntas e respostas, número 3. Ele ainda diz, não discutam por causa disso. O meu voto foi para Jesus. A minha briga não é por essa terra.
mas é por um reino eterno, João capítulo 14, versículo 1. Essas coisas vão passar. Aleluias, o Espírito Santo quer que vocês vivam fielmente cada dia da semana, cada noite, separando-se das coisas do mundo. Mas a igreja não quer isso. Quer algum homem que possa interpretar a Bíblia de maneira que eles queiram ouvi-lo. Não aceita ouvir a voz do Espírito Santo falando através da Bíblia. Muitos querem dizer os dias do milagre já passaram. Não existe batismo do Espírito Santo. As pessoas não querem agir diferente de como o resto do mundo age. Não querem sair na rua e estar de rosto lavado. Homens de aparência limpa. Não de cigarro na boca, charuto e cachimbo e coisas que os homens fazem. E as mulheres querem cabelo cortado, bem curto, pequenos vestidos, mostrando as formas dela. Então, veja bem. Eles não queriam Samuel. Então, antes de ungir Saul como rei, perdoe-me, Samuel procurou-lhe novamente. Eu sou o representante dele. Samuel disse, eu já lhe falei algo errado, mas queriam alguém que pudesse lhe dizer-lhe ao contrário. E as pessoas não podiam dizer que a profecia de Samuel não era perfeita. E Deus deu. Dá para ver a discrepância? Deus deu um rei para eles. Dá para ver a astúcia do diabo que pôde operar num ser humano, em vez de se entregar ao Espírito Santo, e dar ouvido, assim diz o Senhor, para uma vida pura, um caráter sem mancha, uma vida diferente, um povo peculiar, uma nação santa, um povo que age de maneira estranha. Prefere coincidir com o mundo, queria a liderança do homem, ou agir como o mundo e ir a alguma igreja que diga está bem. Dá para vocês verem o que é isso? Dizem, não existe essa tal de cura, o batismo do Espírito Santo. Agora veja, Saul assumiu o poder. Ele poderia ter conseguido muitos seguidores. O primeiro rei, né, que Israel teve foi Saul. Porque o povo desejou ser que nem as nações, não era da vontade de Deus. Vê, não era. Não era da vontade de Deus. A Bíblia está aqui. A Bíblia nos mostra, que está aqui, nos mostrando. Oh, glória a Deus. Precisamos da liderança do Espírito Santo. Vê? Eu não sei como serão meus dias. Ninguém sabe. Outro dia de manhãzinha eu estava deitado e eu sonhei que José estava enfermo e eu vi passando diante de mim uma pequena sombra escura e parecia que era eu e observei atrás de mim, vi alguém de branco e era ele. Eu olhei para minha esposa e eu disse, perdoa-me, Senhor, tal tem sido a minha vida, de impelir tudo que tenho feito, que sucedia, que era tu fazendo isso, eu reconheço que era Satanás tentando me afastar disso, me guiar. Enquanto eu olhava, eu via a mais bela face que eu já vi no homem. Ele estava na minha frente, olhando para trás, ele levantou sua mão e pegou a minha, e começou a me mover nessa direção. Sempre me preocupei em seguir a liderança do Espírito Santo. Oh, amado ouvinte, oxalá, oh Deus, que você pudesse compreender e entender que a nossa liderança é o Espírito Santo. A nossa liderança, ela está em Deus, ela não está no homem. Ah, mas eu tenho que escolher. Amém, bem entendido. Não estamos contra pessoas ir lá, escolher o seu, bem entendido, o seu candidato, ou como eu escutei antes de entrar na rádio, você tem que defender um partido. Não, eu não defendo o partido. Não, eu defendo a palavra de Deus. Eu defendo o que meu Senhor fala através de sua palavra. Mas nós amamos vocês. Se vocês querem ir, vocês creem assim. Agora lembre-se, foi o que Deus falou aqui. Todo homem será julgado pelo que faz e pelo que fala. Você, cristão, você não vai perder sua eleição. Obviamente, você não vai, você tem toda a liberdade para você votar. Ninguém disse que não é. O irmão Brana também, ele não disse assim, é proibido. Ele só disse assim, não discutam sobre isso. Mas eu posso ir mais Bíblia para isso. Mateus 27. Leia ali que você vai ter uma noção. O que ele diz assim? O governador
Foi os políticos que se reuniram, os políticos e a igreja, é o que eu estou falando, religião e política. Foi a religião, o sacerdote, junto com os políticos, o governador, que se reuniram para crucificar o Senhor Jesus Cristo. A religião, os sacerdotes, Mateus 27, os fariseus, os sacerdotes, estavam tudo ali. Ah, mas isso é muito sério. Vamos ver? Vamos ver aqui? E Jesus estava de pé diante do presidente, né? E o presidente interrogou, e sendo acusado pelos principais sacerdotes, religião, e pelos anciãos mais velhos, disse-lhe então Pilatos, governador, por ocasião da festa, tradição, por uma tradição, tinha que soltar um preso e escolher, e o povo fez a escolha. O povo escolheu Barrabás, em vez de escolher Jesus. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que lá na frente, na cruz, o povo ainda falava, crucifica, crucifica, crucifica. Alguém falou bem assim, mas e o castigo? Aí o povo, sabe o que o povo falou? Que o seu sangue caia sobre nós. Misericórdia. Vocês sabem onde é que o sangue caiu sobre esse povo? No ano 70, General Tito, de Roma, invadiu Israel. Houve um massacre. A história disse que rios de sangue jorrava. General Tito cercou Israel de uma forma que eles começaram a matar as crianças para se alimentar. Vê? E Jesus profetizou, fujam para os valados, fujam para as montanhas naquele dia, porque vai haver uma perseguição por causa de vocês mesmos, por causa da escolha. Agora, veja bem, eles falaram que caia sobre nós e nossos filhos. Eu vou explicar para vocês. Caiu sobre eles no ano 70. General Tito invadiu Israel e houve um massacre. Um massacre, não vou nem detalhar. Não ficou ninguém vivo. Para eles não passar fome, matavam as crianças lá dentro para ir comendo, e foram comendo até os topos das árvores para se alimentar, até que chegou num ponto, General Tito não fez muita força, ele só esperou acabar tudo, para entrar e matar todo mundo. Aí você dizia os filhos daí é espiritual, Aí Deus levantou um Hitler e matou todos os judeus que estavam fora de sua nação. A história nos conta 68 milhões de judeus foram sacrificados por Hitler. Até que em 48 se cumpriu a profecia que Jesus disse, quando a figueira brotar, eis que estou à porta. Em 48 eles começaram a voltar para Israel. Em 48. Tantas coisas para se falar nisso. Mas para quem você está olhando? Meu irmão, minha irmã, você está olhando para homens? Homens de direita, de esquerda? Tudo é espírito, tudo é farinha da mesma panela. A tampa falando da chaleira, a chaleira falando da tampa. Como diz assim, homens que não têm nem vergonha de se expor, falar coisas que a gente sabe que não tem nada de verdade naquilo. Então, para quem você está olhando? Né? Você pode ver ele através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Eu sou o caminho, descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Mas parece assim que a gente tem escutado a palavra de Deus na boca. Eu estava no centro de Itajaí essa semana, uma mulher com cigarro na boca, com uma roupa colada no corpo, uma senhora de idade toda pintada, toda transformada. Jezabel já estava passando vergonha perto dela. Se Jezabel fosse ressuscitada, já ia passar vergonha perto dela. Ela citando a Bíblia. Por quê? Porque não conhece a verdade.
Mas a gente sabe que são pobres pessoas. É exatamente o que a Bíblia está dizendo. Conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta vir aqui e falar de Jesus sem conhecê-lo. E conhecê-lo é vida. E vai fazer a diferença. Porque a sua palavra é vida. O evangelho é vida. Depende do que você está olhando. Vê? Você não pode olhar para ele através de um credo. Você verá que ele é o Emanuel, Deus feito carne em nosso meio. Eu sou Deus e além de mim não existe outro. Agora me lembrei de Êxodo. Não terá outros deuses. Vocês sabem o que é outros deuses? É outro líder. É outro líder, foi o que Jesus disse. Não podes servir a Deus e a Mamão. E a Mamão é governo, para quem não sabe. Agora me lembrei de Mateus capítulo 4. Se prostrados me adorares, o diabo falando para Jesus, se prostrados me adorares, lhe darei todos os reinos da terra. Se prostrados, o diabo falando para Jesus, se prostrados me adorares, no monte da tentação, Mateus capítulo 4, lhe darei todos os reinos da terra. Aí vem Jesus e diz assim, esse mundo, vê? Então nós não somos desse mundo. João capítulo 14, versículo 1. Lembrei de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Satanás, o Deus desse século, aqui, ó, cegou o entendimento das pessoas para que não resplandecesse a voz do evangelho. Mas tem uma voz ainda que está ressonando. Saia dela, povo meu. Saia da Babilônia. Saia dessa Babilônia cheia de prostituições e blasfêmias. Você sabia que a Bíblia diz que a Babilônia vai fazer um pacto com 7 reis, são políticos, para perseguir a noiva do Senhor Jesus Cristo? E de que lado você está? Até quando vai cochear com 2 pensamentos, porque foi o que Elias disse? Aleluias. No confronto, se eu não me engano, no Monte Carmelo, 1 Reis 18. Até quando vai cochear com 2 pensamentos? Aleluias. Glória a Deus. Misericórdia. Quando a gente vê pessoas ditas cristãs defendendo homens ímpios, pecadores, homens blasfemos, orgulhosos, avarentos, caluniadores. Mas a gente deixa claro, você tem que ver o prisma da coisa. O prisma da coisa, assim, a pessoa em si, ela é uma boa pessoa, mas o que está nela é uma unção errada. É um espírito errado, assim como Maria Madalena. Maria Madalena era uma boa pessoa, porém ela tinha 7 demônios. Quando Jesus tirou os 7 demônios dela, ela foi uma pessoa convertida. Vê você? Então, não é a pessoa, o homem ou a mulher, mas é o que está nela. E a Bíblia diz que o que está no coração, na alma da pessoa, é o que vai expressar para. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Toda a glória e toda a honra para o Senhor Jesus Cristo. Amado ouvinte, programa Voz de Deus. Todos os sábados, das 4 às 5 da tarde, programa Voz de Deus. Eu tinha que falar isso, meus amados ouvintes, porque a coisa assim está estragada. E toda honra e toda glória seja dada para o Senhor Jesus Cristo. Ora, Maranata, Senhor Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, ele é absoluto, ele é o tudo, ele é o consolador, ele é a rocha, ele é o descanso. Ele é a rosa de Saron. Ele é o carmesim, ele é o cheiro suave. Vê você? Ele é o absoluto, é o consolador.
Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não. Todo aquele que me amar de todo o meu coração, eu virei e me manifestarei a ele. Não. Assim como o meu profeta diz que meu voto é para Cristo, o meu voto também é para Cristo. E para finalizar, eu ainda quero quebrar o diabo aqui com um determinado assunto. Alguém me disse, se você vota em branco, vai para fulano de tal. E eu disse, mas você pede para levar, para apanhar, né, Satanás? Porque o diabo vem na boca das pessoas. Aí você pede para apanhar. Você não entende, diabo velho, que na minha alma tem o Espírito Santo, e o que vai se constar ali na hora que eu votar em branco, é a minha alma com Deus, e é Deus que sabe que eu não votei para ninguém. Agora, a partir do momento que eu virar as costas, que eu voltar para a minha casa, o que o diabo vai fazer com aquela cédula minha em branco, aí é ele e eles, não é eu e Deus, porque na minha alma eu não apoiei ninguém, diabo velho. Então você tem que ter, você não conhece essas coisas, isso é uma coisa íntima do cristão para com Deus. Glória a Deus por isso. A ele toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória. Amanhã, domingo, teremos um dia maravilhoso, mas quando eu falo isso é a ceia do Senhor. Amanhã é dia de ceia em nossa igreja. Amanhã é dia de lava-pés, santa ceia com vinho puro e pão asmo. É dia de lava-pés. Nós estamos ali na rua Doralice Bernardes, no 135, Camboriú, no bairro Nova Esperança. O meu WhatsApp para contato, amado ouvinte, é 992-588321. 992-588321. Você pode entrar em contato conosco, a gente pode fazer uma visita, temos mensagens, literaturas. Você pode assistir A Voz do Pastor no YouTube, todos os domingos, às 9 da manhã, ao vivo, todos os domingos, pelo YouTube, o programa A Voz do Pastor, todos os domingos, às 9 da manhã. Você pode assistir o pastor Febrônio ali, pastor Daniel, pastor Darcy. Programa A Voz do Pastor, pelo YouTube, né? Aqui de Chapecó. Você pode adicionar, se assiste ao vivo, às 9 da manhã e às 6 da tarde, todos os domingos. E aqui nós estamos com o programa A Voz de Deus, todos os sábados, das 4 às 5 da tarde. Vosso irmão e Cristo, irmão Roberto. Bem entendido, não sou pastor, eu sou simplesmente seu irmão. E com alguma coisinha que Deus me deu para estar aqui, para trazer essa mensagem, defensor de sua palavra. Lembra que a Bíblia diz? Nem direita e nem esquerda, mas para o centro, autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nos dá graça e misericórdia. Abençoa cada um de meus irmãos, esses ouvintes que estão me ouvindo. Deus abençoe cada um. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Assim eu peço. Amém. Programa Voz de Deus no próximo sábado, das 4 às 5 da tarde. Deus vos abençoe. Sinto o clamor de quem chora sem ter esperança. Ouço a voz de alguém que esperando está por alimento que venha saciar a fome. Quantas nações nunca ouviram deste amor falar? Nosso sucesso tem a participação dos nossos apoiadores. Agradecemos ao apoio cultural. Festival de Oportunidades Chevrolet.